Hoje o Litera Mais conversa com vocês sobre os jogos de azar na literatura. Começo pela roleta, os jogos de cassino com o romance O Jogador de Dostoiévski, que por sinal era também um grande jogador. O Jogador de Dostoiévski, um livro famoso também por ter sido escrito em 26 dias. Pasmem! Dostoiévski, se não escrevesse, ficava endividado com seu editor, num contrato leonino que garantiria ao editor publicar tudo que o russo escrevesse nos próximos 9 anos sem lhe pagar 1 rublo por isso. E ele estava na urgência de conseguir o dinheiro para saldar suas dívidas e aceitou. E não só conseguiu cumprir o prazo, como casou com a estenógrafa que conheceu quando fazia este livro. Estava ditando o livro e conheceu a estenógrafa. Não é à toa que no capítulo final do narrador desse romance, o Alexei Ivanovich, ele vai dizer aqui, eu vou pegar aqui na página 175, aqui para vocês. Com que coração leve, relativamente falando, escrevi então essas últimas linhas. Se não de coração leve, pelo menos com que suficiência, com que inabaláveis esperanças. Gente, muito se pode falar e analisar sobre esse romance, muito se tem dito sobre ele. Aqui eu vou dar uma pincelada no enredo e vou me concentrar mais no aspecto do jogo de roleta que aparece muito nessa história. O romance, ele se passa na fictícia cidade alemã de Roletemburgo, já é sugestivo o nome. E é um balneário termal de luxo e que é conhecido pelos seus cassinos. O jovem Alexei Ivanovich é de uma família nobre e decadente e ele trabalha como preceptor dos filhos de um general. O general, afundado em dívidas, ele se instala-se no hotel de luxo ali em Roletemburgo para tentar a sorte. O general, ele está apaixonado por uma francesa, Madame Blanche, que é uma mulher ali que aparece com a reputação meio duvidosa e que só quer casar com ele porque tem a esperança que ele receba uma fortuna da avózinha russa doente. E por falar na vozinha, essa personagem é incrível. Um outro personagem que é da França também é o Marquês de Gruyère, que está ali para interesses pecuniários do general. Ele fala lá na página 64, o narrador, que de Gruyère era igual a todos os franceses. É jovial e amável quando necessário e insuportavelmente aborrecido quando cessava a necessidade de ser jovial e amável. Então o livro é cheio dessas observações. Os franceses são assim, os ingleses são assados, os russos são cozidos, a alma russa é tal e tal, tal e qual. Alexei, ele é um jovem perspicaz que ele vai pontuando essas observações e ele também começa a perceber que por trás do comportamento das personagens, o que está por trás do comportamento das personagens, ele vai se apaixonar perdidamente pela Polina, que é a enteada do general. O livro vai descrever então a trajetória no jogo de Alexei Ivanovich, os ciclos de ganhos, de perdas e de desespero. Tudo isso em cores muito vivas. É uma narrativa em primeira pessoa muito centrada no mundo psíquico da personagem, como costuma ser, né, as histórias de Dostoiévski, e tem assim excelentes diálogos e o livro inteiro ele exige bastante atenção do leitor. E é incrível como Dostoiévski conseguiu fazer uma história assim tão rica com tantos detalhes em apenas 26 dias, gente. É uma certa humilhação para os escritores que ficam anos aí tentando escrever seus livros e é como se fosse aquela grandeza de um Mozart frente ao universo de Salieri. Mas vamos lá, a roleta. Roleta vem do francês roulette, que quer dizer uma rodinha, uma roda pequena. A mesa da roleta ela é coberta por um tapete verde onde estão os números que se alternam entre as cores preta e vermelha. Os jogadores fazem suas apostas. O número 0, por exemplo, é o número da banca. Ele vai pagar
35 vezes mais para cada dinheiro apostado. Outros números vão pagar 17 vezes para cada dinheiro, outros 5, por exemplo. E se for só no vermelho ou preto genérico, vou jogar tudo no vermelho, tudo no preto, é 1 para 1. No par ou no ímpar também acontece a mesma coisa. E há também diversas outras maneiras de apostar. Terminado o lance das apostas, a bolinha ela corre na roleta e é um momento que todos os jogadores ficam tensos, né, de olho naquela rodinha. Inclusive, às vezes tem até alguns que são assaltantes por ali, que vê que tá todo mundo tenso, pode pegar dinheiro da mesa. Para isso que tem uma pessoa que cuida da mesa, que é o croupier. E ele é que abre e fecha as apostas e faz também os pagamentos. O Alexei, ele tensionava jogar com seu próprio dinheiro, apostando pouco, dado que ele também tinha pouco ali, né? Ele é um preceptor dos filhos, é um nobre falido, um preceptor dos filhos do general. Ocorre que antes de começar por si, a Polina, que é a enteada lá do general, que é a sua amada, objeto de seu desejo, que também despreza ele, pede para que jogue por ela, pois ela achava que não ficava bem para uma moça nobre ali, da condição dela, ficar num cassino. E fica claro para ele que conquistando Polina, ele aumentaria seu valor e acabaria conseguindo aceitação. Então ele acaba aceitando a proposta dela e ganha. E ainda assim a moça vai desprezá-lo e ele vê negada a sua existência pelas lentes do outro. Então a gente vai percebendo que o Alexei ele tinha muita necessidade de aceitação. No entanto, assim, esses são os primeiros lampejos do prazer da roleta, sobretudo o ganho, em que ele acaba finalmente, assim, quando ele ganha, né, uma quantia ali maior, ele acaba sendo visto. Então, o interesse pelo jogo vai ficando maior e ele entra numa jornada rápida de aprendizado. E o narrador ali, o Alexei mesmo, vai ensinar o leitor o funcionamento do jogo, explicando as dúvidas das personagens. A gente vai entendendo como é que funciona aquele cassino, aqueles jogos, principalmente a roleta. O Alexei, ele perde o emprego como preceptor e começa a pensar no jogo como fonte de renda. O Dostoiévski, então, ele vai descrevendo a fase de ganhos, em que o jogador domina relativamente o seu impulso para jogar, inclusive saindo do jogo antes de começar a perder. Depois tem a fase de perdas, na qual o impulso para jogar ele vai dominar o indivíduo, pois o jogo pode virar a qualquer momento, que é uma fase bem perigosa, que as pessoas costumam ter muitos prejuízos ali, porque vão acabar se endividando para conseguir parar aquele ciclo de perdas, né? O jogador começa a se endividar para jogar, isso aparece muito na personagem ali. E por último, a fase do desespero, que o prejuízo se apresenta significativo para a vida pessoal e social do jogador. O livro mostra ciclos curtos e longos dessas fases nas personagens. E no livro do jogador a gente vê muito o jogo assim pelo dinheiro, de personagens arruinados ou demasiado ambiciosos, seja porque eles querem tirar assim vantagem da roleta, seja porque eles querem tirar vantagem dos jogadores. Só que nada disso é bem o caso do Alexei. Aqui tem uma dose dele de autopunição que nós vamos ver também no próximo personagem que eu vou comentar aqui, dando sequência aos jogos de azar na literatura. Dessa forma eu fecho aqui meus comentários sobre essa parte, né, no romance do Dostoiévski. Recomendo a leitura, é um livro muito, muito interessante, e para quem quer entender um pouco desse aspecto psicológico do jogo, de uma trajetória de um jogador, ele é um livro essencial. Se gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se quiser comentar, comente que eu respondo. Se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Um beijo e até breve!